Hoje, na vertente tecnológica, vamos falar sobre a velha raposa Donald Trump, que decidiu abrir processo contra o Facebook, Twitter e Google e seus respectivos CEOs, pedindo o fim do silenciamento. Será que vai conseguir? Coloque o fone no ouvido ou aumente o som da coluna, que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Nesta quinta-feira decidi trazer um tema polémico, um tema que até hoje não trouxe consenso, que não existe até hoje uma verdade absoluta, e por ser um tema complexo, um tema sensível, um tema fraturante na sociedade que divide opiniões, gostaria que vocês comentassem este episódio. Todos os contactos estão na descrição deste episódio. Gostaria mesmo do fundo do coração de saber o que é que vocês acham. Gostaria de saber a vossa opinião sobre este tema, porque para além da minha opinião gostava de ouvir a opinião de outras pessoas para também poder analisar outros pontos de vista, poder analisar outras opiniões, para também eu próprio perceber e entender como é que na minha cabeça também posso analisar e pensar da melhor maneira. E por isso é que eu decidi trazer este tema, porque realmente é um tema complexo, é um tema fraturante, que até hoje, tal como eu disse, não existe uma verdade absoluta, e torna-se complicado porque tem trazido tanta discussão, tanto nos mídias como nas redes sociais. Mesmo quando é debatido entre amigos, entre familiares, acaba sempre por gerar algum atrito, acaba sempre por gerar alguma confusão pela sua complexidade. Então, mas vamos à notícia. E ressurgindo dos mortos, Trump ainda pretende fazer barulho em 2021, após a sua tentativa frustrada de ter criado um blog/site para expor toda a porcaria que vai na sua cabeça e no seu coração. Agora pretende voltar à ribalta e colocar o seu nome novamente nas bocas do mundo. Ele anunciou no dia de ontem que vai processar o Facebook, o Twitter e a Google. Mas não fica por aqui. Ele também pretende processar os respectivos CEOs, alegando, segundo as suas palavras, por censura, apelando ao fim do silenciamento. Nós não nos podemos esquecer das vezes sem conta que o sujeito publicou textos e conteúdo com incentivo à violência, e foi justamente por isso que as redes sociais o baniram de lá. Com especial atenção ao bárbaro ataque que aconteceu ao Capitólio em janeiro de 2021. A coletiva de imprensa que ele organizou para fazer este anúncio, Trump diz que os processos que vai abrir contra Sundar Pichai, Mark Zuckerberg e Jack Dorsey é uma espécie de reivindicação a uma suspensão imediata de censura vergonhosa e ilegal das empresas de mídia social ao povo americano. Os processos, em parceria com a America First Policy Institute, podem ganhar status de ação coletiva e buscam indenizações compensatórias e punitivas. Eles foram apresentados ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito do Sul da Flórida, divisão de Miami. Trump afirmou ainda que não está à procura de um acordo. Estes processos vêm no seguimento do banimento permanente por parte do Twitter, após os incidentes, conforme eu referi há pouco ao Capitólio,
e a proibição de utilização por parte do Facebook até janeiro de 2023 por parte de Donald Trump. Com todos estes processos, Donald Trump pretende e quer que as plataformas de comunicação e redes sociais o deixem regressar. Além disso, ele pretende que o Tribunal declare inconstitucional a Lei da Decência das Comunicações da secção 230. Isto por forma a desresponsabilizar as plataformas por aquilo que os seus utilizadores publicam. A curiosidade no meio disto tudo é que, segundo a CNBC, enquanto presidente Donald Trump violou a própria secção 230 e solicitou a sua revogação. Ou seja, ele pretendeu naquela época acabar com essa lei, que agora o mesmo pretende apelar. De acordo com a mesma fonte, a porta-voz de Donald Trump, Liz Harrington, que é assim que se diz, recusou-se a comentar antes do anúncio oficial, assim como o próprio advogado que está a representar Trump nos vários processos. Curioso, não é? Bem, como vocês viram, este é o tema ou a notícia que eu decidi trazer no dia de hoje, justamente porque durante muito tempo, a minha opinião e a forma como eu via isto é que este tipo de tema ou este tipo de pessoas que têm este tipo de comportamento deviam de ser banidas, deviam de ser silenciadas pelas porcarias e não só por aquilo que dizem, mas também por aquilo que fazem. A verdade é que eu também sempre busquei por outras opiniões e sempre fui tentando ver os dois lados da moeda. Se por um lado as coisas que dizem e as coisas que fazem têm as suas consequências, também é verdade que bani-las ou silenciando acaba por ter o reverso da medalha. Ou seja, eu acredito, à data de hoje, e por isso é que eu também gostava de saber a vossa opinião, acredito mesmo que não é pelo silenciamento que ganhamos alguma coisa, porque a verdade é que a melhor arma que podemos dar a este tipo de comportamento ou a este tipo de opinião é justamente ignorar. Ou seja, se a pessoa... eu vou-vos colocar este cenário. Se vocês tiverem atualmente uma conversa com uma pessoa e que a pessoa esteja a dizer um completo disparate, a dizer uma barbaridade autêntica, mas se a pessoa vir da vossa parte que vocês estão lá, mas não estão, ou seja, estão fisicamente, mas a cabeça está no outro lado, e a pessoa acabar por perceber que vocês estão completamente a ignorar que ela está lá, ela acaba por iniciativa própria acabar com a conversa e seguir a sua vida. Porque para este tipo de pessoas, para este tipo de comportamentos, a melhor arma que a gente dá a elas é justamente entrar na discussão. Porque a gente nunca as vai convencer do nosso ponto de vista. A gente nunca as vai convencer que aquilo que elas estão a dizer ou que aquilo que elas estão a fazer vai mudar. Ou seja, podemos estar 24 horas com a mesma pessoa a tentar debater, a tentar convencer ou a tentar usar os melhores discursos ou os melhores argumentos à face da terra, que a pessoa nunca se vai convencer. Não sei se faz parte do caráter e acaba por o caráter não se moldar àquilo que é adverso àquilo que ela pensa ou àquilo que ela faz, mas ela nunca se vai convencer. Ou seja, dá a entender que a pessoa nasceu assim e vai morrer assim. Por isso podemos estar 24 horas com a melhor argumentação, com o melhor discurso à face da terra, que ela nunca se vai convencer. A melhor forma de anular todas estas coisas horrendas que as pessoas fazem ou que dizem é justamente ignorar. Ou seja, deixá-las falar, mas justamente não dar asos e dar voo a isso. Da mesma forma que eu coloco o exemplo que se, por exemplo, se Donald Trump voltasse ao Twitter e fizesse
um tweet com a maior barbaridade, com a maior porcaria à face da Terra, mas se não houvesse os coraçõezinhos que se coloca lá, se não houvesse os retweets, se não houvesse nada, ou seja, se o tweet que ele fizesse caísse no vazio, ele era o primeiro a abandonar a plataforma e a sentir que não estava ali a fazer nada. O facto de alimentar tudo isto é justamente lhe dar palco, ou seja, é dar os retweets, é compartilhar, é pôr os likes, é expor as coisas que ele faz, ou seja, isso é que ele sente que tem em posse dele, e quem diz ele fala de outra pessoa qualquer, é quando a pessoa sente que todas essas ações por parte de outras pessoas, a pessoa acaba por sentir que lhe deram atenção. No fundo, a minha análise que eu faço isto tudo é que as pessoas são carentes de atenção. E elas sentem que o seu discurso é válido, que as suas ações são válidas, quando lhes são dado palco, quando lhes são dado atenção. No fundo, são pessoas carentes de atenção. E que basta um ouvido estar ali de forma imediata ou de forma permanente para elas sentirem que a sua voz ou a sua opinião é válida. Por isso é que eu gostava de saber mesmo a vossa opinião. Porque, conforme eu vos disse no início, isto é um tema fraturante, é um tema que até hoje não trouxe consenso, não trouxe uma verdade absoluta e que divide tantas opiniões. Há pessoas que concordam com o que eu acabei de dizer, há pessoas que pensam exatamente o contrário, que acham que as pessoas ou as empresas que têm este tipo de ações ou este tipo de comportamento devem ser completamente banidas. Mas a verdade foi como eu vos disse, eu durante muito tempo achei que este tipo de ações devia ser completamente silenciado e devia de ser completamente banido. Hoje, a minha opinião perante este tipo de assunto é que elas sim devem estar presentes. As empresas privadas como Facebook, Twitter ou Google não devem ter o poder para silenciar alguém. Estamos a falar de empresas privadas que, se têm este tipo de ações, resta saber no futuro, com este poder, com estas armas todas que eles têm em mãos, que depois este tipo de ações é que poderão ter. Por isso, conforme eu vos disse, a minha opinião à data de hoje é que toda e qualquer pessoa deve ter a legitimidade de estar presente em qualquer plataforma de rede social. Pode dizer o que quiser, claro que existem determinadas leis ou existe determinado conteúdo que deve ser analisado por especialistas para ver o que é que de facto deve ser validado ou não, mas volto a reforçar, deve ser analisado por especialistas da área, mas a pessoa deve ter a livre vontade de dizer o que pretende. Simplesmente não lhe se deve dar palco, ou seja, não lhe se deve dar atenção. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.